Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 15 de outubro. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. No Dia do Professor, sobram preocupações. Por que 97% dos prefeitos gaúchos não marcaram a retomada das aulas presenciais? Os números do desemprego são quase 90 mil demissões no estado. A gente vai mostrar quem são os mais afetados pela crise. Eleições 2020. Falta um mês para o primeiro turno e você já sabe em quem votar? A gente vai te ajudar a fazer a melhor escolha. Isso é democracia. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E nós começamos o programa de hoje falando dos desafios da retomada das aulas presenciais aqui no nosso estado. A maioria dos prefeitos gaúchos ainda não definiu quando a rede municipal vai retornar às aulas presenciais. No Dia do Professor, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou uma pesquisa sobre a educação em meio à pandemia. Deixa eu conversar com a minha amiga Luciane Coman, que tem mais informações direto da redação. Muito simbólica essa divulgação da pesquisa justamente no Dia do Professor, né, Luciane? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Feliz Dia do Professor, Feliz aos dia professores do professor. que estão nos assistindo. E, pois é, né? E essa pesquisa, ela traz uma grande preocupação, Chemali, que é com o custo desse retorno às aulas, né? Porque é um processo de adaptação aos protocolos, é algo complexo, é algo que exige investimentos. E segundo a Confederação Nacional dos Municípios, por exemplo, só a compra dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual dos alunos da rede municipal aqui do estado, seria aí superior a 123 milhões de reais. Olha só, a pesquisa entrevistou 496 prefeitos, ou seja, quase todos. Apenas 15, 3%, definiram então a data de retorno das aulas presenciais. Só que a grande maioria, 97%, ainda não divulgou o calendário. Mais de 70% acha difícil retornar às aulas presenciais ainda esse ano. Inclusive, a gente já noticiou aqui que vários decidiram deixar tudo para 2021. A pesquisa apontou ainda que 493 municípios, quase todos, né, estão oferecendo o ensino à distância, o ensino remoto, principalmente com a distribuição de material impresso ou então com aula online, aula gravada. Além disso, boa parte das prefeituras já criou um comitê para debater como é que vai ser esse retorno das aulas da rede municipal. Em geral, estão decidindo por um retorno gradual, né, e híbrido, ou seja, um sistema de rodízio, com aulas online e também presencial. Eu conversei com o presidente da FAMURS, que é a federação aqui do Rio Grande do Sul, né, o Maneco Racing, e ele disse que, além de tudo, chamar a questão eleitoral, ou seja, que acaba limitando, inclusive, contratação de servidores, contratação, por exemplo, de funcionários, né? Porque é uma época mais limitante, né, em relação às ações do prefeito. Então, é muito complicado, é muito complexo nesse momento. Sem dúvida, Lu. A gente tem, vamos ouvir agora, nesse momento, não. Agora, Luciane, ontem a gente eu estava conversando com a Gabi do impasse que se cria, né? O governador Eduardo Leite disse aí que os municípios que não optarem pelo retorno presencial das aulas não vão poder liberar outras atividades econômicas, especialmente da área cultural. E aí se cria um impasse, né? Em ano de eleição, é um baita pepino para o gestor do município resolver, né, Lu? É um pepino mesmo, né? Bem como você diz, Chemali. E outra coisa, o presidente da FAMURS disse que é possível sim, viu, recuperar as aulas no ano que vem, porque querendo ou não, há um ensino remoto à distância, claro que não é a mesma coisa, claro, mas vai ser possível fazer isso tudo no ano que vem. É o que a gente espera, que pelo menos as crianças não sejam prejudicadas, né? Já que a gente tem essa diferença tão grande entre o ensino público e o ensino privado. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. Uma boa noite. Até amanhã. Luciane Coman, direto da redação aqui do SBT, do Departamento de Jornalismo. E olha essa outra notícia, gente, que também impacta o seu dia a dia. Em 8 meses, o Rio Grande do Sul extinguiu quase 90 mil empregos formais. Só no mês de abril, já durante a pandemia do coronavírus, foram 79 mil demissões. Os dados foram divulgados hoje pelo governo estadual. E agora eu converso com a minha outra amiga, Gabi Lerina, que está em casa, acompanhou
a divulgação desses dados e a preocupação dos gestores com relação a esse encolhimento das vagas formais aqui no Rio Grande do Sul. Gabi, boa noite. Oi, Chema. Boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. São números bem altos, né, Chemali? Números expressivos, né? Imagina, quase 90 mil empregos que deixaram de existir em pouco tempo. Vamos já colocar aqui para vocês uma ilustração que a gente trouxe esses números para a gente ter uma noção melhor e maior do que é isso. Nesse período que corresponde, então, a 8 meses, que é de janeiro a agosto, a queda foi de 3,5%. O especialista que eu conversei me disse que esse 13,5% corresponde a quase como se fosse um índice anual, mas não é num curto período de tempo. Além disso, como você disse, são 88.600 vagas de empregos aqui no Rio Grande do Sul que foram simplesmente extintas nesse período de crise. Dividindo o Rio Grande do Sul em 9 regiões, os pesquisadores descobriram que dessas 9, 8 regiões acabaram demitindo mais gente do que contratando. E que entre as regiões mais afetadas, a que traz a maior preocupação é no litoral norte. Olha, menos 6.200 vagas. Esse foi o rescaldo dessa crise nesses 8 meses. Eu conversei com um dos pesquisadores responsáveis por esse estudo, que me apontou o lado oposto. Qual é a região que teve um pouquinho de desempenho positivo? Vamos ouvir. Que foi o Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, que é a região funcional 2, que teve um crescimento, a única que conseguiu um 0,8% positivo nesses 8 meses, mas muito influenciado pela produção do fumo. Toda essa função, de acordo com os especialistas, é em função da pandemia e também da estiagem, né? A falta de chuva aqui no Rio Grande do Sul. E adivinha só, meu amigo Maior Chemali, quem foi o alvo das demissões? Adivinha só. Meu gênero, as mulheres. Tem mais uma ilustração, vou mostrar para vocês aqui. Mulheres foram demitidas de 54%. As mulheres ganham menos, que disseram os especialistas. Também muitas precisaram faltar trabalho por diversas vezes em função dos filhos, e também algumas mulheres acabaram pedindo as contas, pedindo demissão na pandemia justamente para cuidar das crianças. Então esse é o recorte que traz que as mulheres são as principais na hora de fazer aquele corte nas empresas. Fora isso, depois vem os trabalhadores que têm menos escolaridade. A maioria dos demitidos tinha apenas o ensino médio completo. E por último, e também não menos importante, quem estava no alvo das demissões, aquelas pessoas que têm 50 anos ou mais. De acordo também com a pesquisa, foi entre julho e agosto que o Rio Grande do Sul começou a contratar mais do que demitir. Agora, minha gente, o pior vem daqui para frente. Segundo os especialistas, o futuro é incerto, porque depende da evolução da pandemia. Eu conversei com uma pessoa que sentiu na pele mesmo, Chemali, a palavra da demissão. É o Flaviano, ele é músico, ele é mineiro, mas mora aqui no Rio Grande do Sul há 5 anos. E ele era um dos poucos músicos que tinha a carteira assinada, pois foi lá em maio que ele teve a notícia amarga da demissão. Vamos ouvir. Quando deu a pandemia, ele assegurou nós um tempo, né? Sem baile e tal, porque nós achamos que ia durar no máximo uns 15 dias, né? E depois a empresa sem renda, né? Porque a empresa de banda só vive do show, né? E a empresa sem renda, como é que vai pagar os funcionários, né? Sem giro nenhum. Aí eles fizeram a reunião com a gente, deu baixa na carteira para o pessoal pegar o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Essa é a realidade do Flaviano e de um monte de gente, né, Chemali, que a gente sabe. Agora, então, para se virar, o Flaviano está trabalhando como autônomo e esperando as flexibilizações aqui do Estado para que retornem os bailes, para que a banda dele, que se chama Carisma, possa voltar a trabalhar, a se apresentar, porque o empregador fez um acordo com eles, de que quando voltarem os shows, puderem fazer bailes, eles todos vão ser recontratados. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações. Uma boa noite para ti aí no home office. Tá aí, né, gente? As flexibilizações e a redução da burocracia para a economia gaúcha voltar a girar a roda da geração de empregos.
E o candidato a prefeito aqui de Porto Alegre, entrevistado hoje pelo SBT, é Gustavo Paim, do Progressistas. Prioridade número 1, no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, para a saúde e para a vacina, e não para propaganda, o recurso necessário para tão logo estiver disponível a vacina, a gente possa fazer uma imunização inteligente. Primeiro trabalhando, claro, com um grupo de riscos, depois com aqueles que têm atividades mais propensas a propagar o vírus e depois, em sintonia com o Ministério da Saúde, a gente disponibilizar o acesso à vacina a toda a cidade de Porto Alegre. Ontem fui diagnosticado com coronavírus, mas em princípio praticamente assintomático, reservado em casa nessas questões virtuais. Quem anda nas ruas de Porto Alegre hoje, em razão da pandemia, da instabilidade, do abre e fecha, de uma ausência de planejamento em geral, o que se vê são pessoas em situação de rua, muitas vezes que tu olha que estão ali há 1 mês, 2 meses, que realmente perderam o emprego no meio da pandemia, não conseguiram pagar o aluguel. No próximo mandato vai ter um déficit previdenciário de 5,950 bilhões de reais, então isso tem um impacto forte, mas a verdade é que as receitas de Porto Alegre, de um modo geral, dão conta das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos. Precisamos realmente saber escolher as prioridades e não há dúvida que as pessoas em situação de rua, não há dúvida que essa vulnerabilidade social tem que ser uma prioridade. Não podemos esquecer que o resultado do IDEB, agora 2019, nos anos finais, foi de 3,7, ou seja, um resultado muito inferior à média. Nós realmente precisamos compreender o papel de todos, envolver o professor nessa missão. Tem que ter um conteúdo mínimo de todo o currículo que seja possível com aulas virtuais, para jamais deixar de passar esse conteúdo aos alunos. Dentre as propostas que a gente tem feito, a gente apresentou uma, inclusive, que é fazer 3 escolas cívico-militares nas áreas mais populosas e de IDH mais baixo de Porto Alegre, Mário Quintana, Restinga e Lomba do Pinheiro. O primeiro item do nosso plano de cidade é transformar Porto Alegre na capital da liberdade econômica, desburocratizar, deu de alvará para atividade de baixo risco, prazos máximos para os órgãos públicos, aprovação tácita e não cumprido, governo digital, consolidação normativa, primeira fiscalização pedagógica, tornar um ambiente amigável para o empreendedor, para quem gera emprego e renda. Fique agora com um recado importante que a FAB da EVT tem para você. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheios de incertezas e preocupações. E você aí de casa não sabe como reduzir as suas dívidas? A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir as suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Comprou um carro e está pagando por 2? Tem dívidas de cartão de crédito, empréstimos e o banco não para de ligar? Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e liga agora, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Calma aí que eu vou repetir, 3391-3852 ou um WhatsApp para 99770-2864. Fale com a EVT Assessoria que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. E ainda hoje, parece cena de filme, mas aconteceu de verdade, foi na Serra Gaúcha. Em seguida, todos os detalhes dessa perseguição. E ainda, gente, falta 1 mês para o primeiro turno das eleições. Você já escolheu o seu candidato? Fique atento às promessas vazias. A gente volta já já. Que coisa boa são os dias em que o sol surge brilhante, não é mesmo? Mas você sabe se proteger dele e dos seus raios? Para isso, eu indico os protetores faciais Revitarte Solar, fatores 30 e 60 da Farmácias Associadas. Com proteção UVA e UVB, eles auxiliam na prevenção do câncer de pele e do fotoenvelhecimento. Os protetores solares são dermatologicamente testados, possuem formulação oil-free, ou seja, não são oleosos, têm textura leve e rápida absorção e são resistentes à água e ao suor. Além disso, os protetores não bloqueiam os poros. Encontre os protetores solares Revitarte Solar em toda a rede Farmácias Associadas por apenas
17,90 no fator 30 e 21,90 no fator 60. Claro, com o cartão de vantagens. E agora preste atenção nessas imagens de cinema que agitaram a Serra Gaúcha. Na tela. O motociclista foi preso pela Brigada Militar após uma perseguição de 13 quilômetros pelas ruas de Caxias do Sul. Os policiais deram ordem de parada ao suspeito porque a placa estava levantada. O homem se negou a parar e fugiu por várias ruas da cidade. A polícia contou com apoio aéreo para seguir o motociclista. A perseguição terminou após ele entrar no mato em uma rua sem saída. O homem, de 28 anos, foi detido e autuado por 21 infrações de trânsito que somam mais de R$8 mil. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira. E nós estamos há exatamente um mês do primeiro turno das eleições 2020. O momento é de reflexão, de pesquisa, para você escolher bem os representantes da sua cidade. Saiba agora o que os prefeitos e vereadores realmente podem fazer em 3 áreas: saúde, educação e habitação. Não fique apenas nas promessas. Se informe. Foram 2 anos tentando uma vaga na creche para a pequena Alice. Ela está entre as 3.500 crianças de 0 a 3 anos na fila de espera em Caxias do Sul. Eu acabei optando pela particular, mesmo com as dificuldades, por não ter a vaga pública. Uma das responsabilidades do próximo prefeito e dos vereadores será cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. A meta é o atendimento de pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos até 2024. E para se alcançar esse propósito, o Rio Grande do Sul precisa criar aproximadamente 48 mil vagas. Outro desafio dos gestores públicos é a habitação. Um estudo da Unicinos de 2015 estima que faltam 96 mil moradias na região metropolitana e até 40 mil residências em Porto Alegre. Isso não tem sido acompanhado por programas habitacionais que tenham foco na regularização fundiária, ou seja, na garantia da posse onde as pessoas habitam, onde não for área de risco, onde não houver conflitos ambientais, ou urbanísticos, mas que também incorpore uma qualificação urbana, melhoria, levar a infraestrutura, levar os serviços de saúde, de transporte. Em Porto Alegre, a Vila Planetário foi o primeiro projeto de requalificação de uma comunidade que já habitava esse espaço e ganhou unidades com acesso à água, saneamento básico e energia elétrica. Isso foi no final da década de 80 e representou um marco nas melhorias das condições habitacionais aqui da capital. Nossa, foi uma mudança bem expressiva. Na saúde, um dos desafios é o acesso a leitos. Com 50 mil habitantes, o município de Estância Velha não possui UTI. O marido da Laura precisou de atendimento e foi encaminhado para um hospital a 1 hora de distância. Ele teve parada cardíaca quando fizeram anestesia. Simplesmente por falta de experiência, por falta de UTI, as pessoas estão morrendo. O Conselho de Saúde afirma que não adianta ampliar vagas em UTI sem investir mais em saúde básica, responsabilidade dos prefeitos. A saída que nós temos não é jogar dinheiro na alta complexidade. Nós temos que botar os recursos numa boa atenção básica para evitar que as pessoas adoeçam. E se adoecem, um pronto atendimento para curar no início da doença. Matéria para você ter no Manual das Eleições. Fique atento. Hora de futebol agora, depois do Brasileirão das Vitórias. Ontem, Inter e Grêmio se preparam para os jogos do fim de semana. No sábado, o tricolor vai ao Morumbi para encarar o São Paulo e o Colorado recebe o Vasco da Gama aqui no Beira-Rio, no próximo domingo. Ontem, a dupla teve uma noite de luxo no Campeonato Brasileiro. O tricolor não teve dificuldades para vencer o time carioca por 3-1. PP marcou 2 vezes contra o Botafogo e colocou o Grêmio na 11ª posição do Campeonato Brasileiro.
Na vitória do Internacional, a partida teve 8 gols. O destaque da noite de quarta ficou para o meia Patrick, que marcou 2 vezes. Com a vitória sobre o Sport Recife por 5-3, o time de Eduardo Cudê chegou a 31 pontos e agora está dividindo a liderança com o Atlético Mineiro. E a gente vai chegando ao fim da segunda edição de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Na sequência tem o SBT Brasil. Amanhã, 11h40, o SBT Rio Grande com o André Rari e o Glauco Paz. E a gente se vê 7h20 da noite aqui no segunda edição, não sem antes dar os parabéns e o meu máximo orgulho a todos os professores desse país. Como aluno e como filho de professora, palmas para vocês. Até amanhã.